uma parte é em títulos da dívida agrária, a outra parte, sim, para as benfeitorias úteis e necessárias, a indenização, mesmo sendo sanção, deve ser em dinheiro. Portanto, esta alternativa está correta. Para terminar o exercício, vamos ver a última alternativa, a alternativa D. Alternativa D. A desapropriação de imóveis urbanos pode ser feita mediante prévia e justa indenização, permitindo-se à administração, caso haja autorização legislativa do Senado Federal, pagá-la com títulos da dívida pública. Veja que esta opção quebra completamente a nossa regra. A indenização tem que ser paga previamente, de maneira justa e em dinheiro. Sempre. Não é uma opção que, se tivesse autorizada pelo Senado, poderia ser em títulos. Não é uma opção. Isto só acontece se o imóvel urbano não cumprir a sua função social. Então, é uma exceção da regra. Não é uma opção, não é uma alternativa ao poder público. Isso significa que a alternativa está incorreta. Não responde adequadamente à pergunta da OAB. Terminamos, então, o primeiro exercício da OAB selecionado e agora nós vamos para o segundo exercício. Segundo exercício, OAB Minas Gerais, prova bem atual também, de 2008. Ao direito do expropriado de exigir de volta a propriedade imóvel, caso não lhe seja dada a destinação para que se desapropriou, dá-se a denominação de alternativa A, investidura, alternativa B, predestinação, alternativa C, retrocessão, alternativa D, legitimação de posse. Veja que interessante essa pergunta. E veja também que nós abordamos esse tema no bloco passado. Falamos sim de predestinação, falamos sim de retrocessão e agora nós vamos direto ao ponto. Quando o poder público não dá destinação ao imóvel desapropriado, ele foge da finalidade da desapropriação. O que isso significa, professor? Significa que ele desrespeitou a finalidade, significa que ele cometeu um vício chamado predestinação. O poder público tem que dar a destinação. Mas a pergunta não questionava sobre o desvio de finalidade, ela não questionava sobre o desvio de finalidade da desapropriação. O questionamento se deu se pode o particular pedir de volta o imóvel desapropriado que não atingiu o fim. Então a resposta correta só pode ser a retrocessão. Ou seja, o particular cedeu, transferiu o imóvel dele para a administração e ela não deu a destinação correta. Ou seja, ela incorreu no vício denominado predestinação. E em virtude da predestinação, pode o particular, então, o ex-proprietário, pedir o imóvel de volta. Retrocessão. Com relação à alternativa 1, que falava de investidura, investidura não tem nada a ver com desapropriação. Investidura é a entrada do agente no cargo público. Isto é investidura. E com relação à alternativa D, qual seja legitimação de posse, ocorre somente quando um cidadão ocupa um bem público. E aí pode o poder público, desde que cumprido o Estatuto da Cidade, legitimar a sua posse. Ok? Então, também não diz relação com o nosso assunto, o nosso tema do dia, que é a desapropriação. Mas você pode perceber que o tema é muito relevante, que o tema foi bem abordado aqui com profundidade, né? E veja como se encaixou perfeitamente as questões da OAB. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida a respeito do tema do dia ou de direito administrativo, use o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Ou se você tiver curiosidades a respeito de concursos públicos, a respeito da prova da OAB, e gostar, né, quiser ter acesso a artigos jurídicos, por favor, acesse o nosso site, lfg.com.br.
Até a próxima aula e muito obrigado pela audiência.